Olá, queridos alunos. Hoje, o tema da nossa aula vai ser Sistemas de Numeração Decimal. E eu estou muito animada com essa nossa aula, porque vocês vão aprender várias palavras que vocês ficam pensando assim, nossa, como que eu faço essa atividade? Então, o que que é composição? O que que é decomposição? Valor relativo, valor absoluto, classe, ordem, e outras informações importantíssimas para as nossas atividades. Eu vou compartilhar com vocês os nossos slides, sistemas de numeração decimal, que vai ser a nossa aula de hoje. Existem algumas características importantíssimas que vocês não podem esquecer, principalmente três. A primeira delas é que quando vocês ouvirem sistema indo-arábico, é a mesma coisa de sistema de numeração decimal. É uma questão histórica, tá, gente? O sistema de numeração decimal foi criado pelos índios e difundidos lá na Europa pelos árabes, tá? Eu trouxe para vocês uma imagem histórica, desculpa, historicamente, para vocês visualizarem como que funciona, como que aconteceu, né, a criação desse nosso sistema, tá? Então, depois, quem quiser dar uma pause, analisar, observar, tentar desenhar, vai ser muito divertido, ok? Então, vocês podem observar, né? 300 anos antes de Cristo já começaram a identificar sobre esse sistema, tá bom? E hoje, ó, atualmente, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9 e o 0 fazem parte dessa nossa representação do sistema de numeração decimal. Outra característica importantíssima é que ele é um sistema decimal. O próprio nome já ajuda, né? Tem a base 10. E são representados por 10 algarismos. Né? Essa imagem aqui do lado eu gosto muito, porque muitos de vocês têm a dúvida. O que é algarismo? O que é numeral? E o que é número? Né? Eu vou ficar na tela ampliada agora que eu quero explicar isso para vocês. Tá bom? Então é muito importante. Número, numeral e algarismo. Tem um cartazinho aqui pequenininho, não sei se vai dar para vocês visualizarem. Deixa eu ver. Acho que vai dar. Quando a gente fala de número, número 5, por exemplo, esse número 5 está relacionado à quantidade. Então, quando tem aqui, olha, as 5 bolinhas, 5 dedos das mãos, estamos falando sobre quantidade. E o numeral? Que numeral que é esse? Então, o numeral, tá aqui ó, o desenho dele. O 5 aqui, olha. Aqui está escrito em inglês, mas se a gente fosse escrever em português, né? C-I-N-C-O, 5 é o nosso numeral. E o algarismo? O algarismo já é uma questão de representação gráfica. Então, tá vendo essa forma do desenho aqui, olha, fazendo esse 5? É uma representação gráfica. Se eu mudasse o número, colocasse 15, por exemplo, então, se a gente pensasse no número 15, eu desenharia 15 bolinhas. O numeral é formado pelo número 1 e pelo número 5. E qual que seria os algarismos para representar o número 1 com o número 5? Bom, se continuar com as dúvidas, podem perguntar, podem escrever nos comentários, que eu vou dando mais detalhes, ok? Vamos então visualizar mais uma característica sobre o sistema de numeração decimal, que é sobre a posição do número, o sistema posicional. Então, cada algarismo muda de valor conforme a posição de um determinado número. Mas que posição que são essas? Então, vocês devem estar se perguntando aí, como assim? Com certeza vocês já viram na escola, em livros, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena vai de acordo com a posição. Então, vamos voltar no número 5. Se eu coloco 5 na unidade, são 5 unidades. Se eu coloco 5 na dezena, já são 50 unidades e 5 dezenas. Tá? Tem um desenho aqui que vai facilitar muito o entendimento de vocês.
Primeiro eu vou o quadro posicional, que é o QP. Então, nós temos as unidades simples, unidade, dezena e centena. Então, se eu escrever o 5 aqui, por exemplo, eu estou dizendo o número 50. Se eu coloco o 5 aqui na unidade, eu estou falando apenas de unidades, tá bom? E aqui nós temos uma outra classe, tá bom? Que é a classe de milhar. Também tem as casas, unidade, dezena e centena. Então, só para vocês entenderem um pouco, existem as casas. Sempre vão ser 3. Tem 3 casas. Sempre unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. O que muda é conforme as classes, que vai aumentando para deixar o número maior, tá? Então, aqui nós temos unidade de milhar. Então, eu sei que é da classe de milhar, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo. 567. Aqui nós temos 7 unidades. Esse 6 aqui, ele representa 60 unidades, que é a mesma coisa de 6 dezenas. E esse 5 aqui? Esses 5 são 500 unidades e 5 centenas. Eu poderia escrever aqui também 50 dezenas, mas isso é para um outro vídeo. Aqui nós temos o número 2043. O 3 aqui nós temos 3 unidades. O 4 nós temos 40 unidades e 4 dezenas. O 0, ele está na casa da centena, mas ele não tem representação nenhuma, tem apenas 0 unidades, né? Ausência de centena. E esse 2000 aqui, nós temos 2.000 unidades e ou podemos dizer, 2 unidades de milhar, tá bom? Se ficou com dúvida, pode dar pause, dar uma estudada, uma revisada, que vai ajudar demais. Existem alguns instrumentos, né, em vários livros, em aulas, que cada professor utiliza um desses instrumentos ou mais para poder ensinar o sistema de numeração decimal, tá bom? E eu vou apresentá-los para vocês. Com certeza vocês já conhecem. O material dourado, né? Então, o cubinho, a barra, tá? E deixa eu mudar a explicação melhor utilizando os nomes. Aqui é a unidade, representando por 1, tá? A barra, representando a dezena, a placa, representando a centena, e o cubão, né, que representa a unidade de milhar. Então, se eu começasse a contar aqui, olha, quantos quadradinhos que tem, quantas unidades que nós temos aqui? Vamos ter 1.000. E se eu começar a contar aqui essa placa, vão ter 100. Se eu contar esses quadradinhos aqui, vão ter 10. E aqui é fácil identificar que é apenas um, tá bom? E aqui nós temos uma atividade para fazer. Então, como que eu vou representar com os algarismos que eu aprendi o material dourado? Isso é muito pedido, né? Então, eu vou tentar fazer aqui com vocês rapidinho, olha só. Então, quantos cubinhos que nós temos aqui? 5. Então, 5 unidades. Quantas barras que eu tenho ali? Eu tenho 3. Então, eu escrevo 3 aqui. E quantas placas que eu tenho? Eu tenho uma. Que número que formou? 135. Então, quando eu visualizo o material dourado, eu consigo ver a quantidade. E depois, a partir dessa quantidade, eu passo a representar neste QP, tá bom? Esse QP é o quadro posicional, unidade, desenho e centena, ok? Podem dar pause de novo no vídeo, podem fazer essa atividade no caderno, que depois nos comentários a gente coloca as respostas, tá bom? Prosseguindo, nós temos também um outro instrumento que é o ábaco. Funciona da mesma forma, né? Aqui nós temos dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Tá? Então, a unidade eu escrevo o número, conto aqui as quantidades, depois eu escrevo o número, qual o número que formou. Tá? E esse vai ser um desafio, eu quero ver quem que vai conseguir, tá bom? Do mesmo jeito. Deem pause, analise cada uma das partes, depois escreve nos comentários que depois eu respondo. E aqui nós temos apenas o QP, né, o quadro posicional,
Quando eu era, né, novinha, a gente utilizava palitinho de picolé e colocava a quantidade, sempre representando por 10, né? 10 conjuntos de 10. Então, na unidade, eu posso colocar de 0 a 9 algarismos, né? E assim por diante. Tá? Eu acredito que vocês já tenham conhecido esse também. As classes e as ordens. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês visualizarem os nomes, porque são muito importantes saberem os nomes. Então, começando pelas casas. Nós temos sempre 3 casas, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. E é infinito. Continua no tamanho que o número aparecer. Aqui nós temos os nomes das classes, classes das unidades. Pode ser chamado também de classe simples, né? Classe dos milhares, classe dos milhões. E o número da classe também vem primeira classe, segunda classe, terceira classe e assim por diante. Então, esse número aqui, 7.984, né? Então, tem mais alguns outros exemplos aqui que já entram na matéria de composição e decomposição. O que seria isso? É eu pegar aquele QP e ou compor ou decompor. Compor. O número está todo detalhado e eu vou compor. Decomposição, eu vou detalhar aquele número. Então, olha só. 3.000 mais 600 mais 80 mais 2. O que significa isso? Este número está decomposto aqui. E eu vou compor. Qual a opção que seria? Letra A, B, C ou D? Dê pause, responda. Muito bem. Então, o número que seria é a letra D, 3.682. Então, quando eu apresento o número desta forma, ele já está composto. Quando eu represento o número nesta forma aqui, ó, 3.000 mais 600 mais 80 mais 2, ele está decomposto, tá? Um outro exemplo, nós temos aqui, olha, 258. Eu posso decompor este número igual aqui em cima, 2 centenas, 8 unidades e 5 dezenas, tá? Ou eu posso decompor desta forma aqui também, tá? Com o numeral, 200 mais 50 mais 8, tá bom? Então, fica assim, muito fácil, tá? Ficou com dúvida? Volta o vídeo, assiste novamente para poder fixar este conteúdo. Outro assunto que aparece no sistema de numeração decimal é quando nos referimos sobre o valor relativo e o valor absoluto. Aqui a imagem ficou um pouquinho, né, bagunçada, mas dá para entender. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, não depende da posição que ocupa. Então, se perguntarem, o valor absoluto, qual que é? Vocês vão pensar nos 10 algarismos da representação, de 0 a 9. Então, 432, qual que é o valor absoluto do 2? 2, o algarismo 2. Qual que é o valor absoluto do 3? É o algarismo 3. E qual que é o valor absoluto do 4? O algarismo 4. O 400 aqui, o valor absoluto é o 4, tá? Quando eu falo de valor relativo, vocês vão pensar em valor real, quanto que vale mesmo esse algarismo, conforme o QP, aquele quadro posicional dos slides anteriores. O 2 continua valendo 2. Por quê? 2 unidades. E esse 3 aqui, não são 3 dezenas? Então, ele vai valer 30. E esse 4 aqui, que vale 400, que é o valor relativo? 400. Então, a definição é o quê? É o valor do algarismo de acordo com a posição que ele ocupa. E a posição eu sempre tenho que pensar na classe e na ordem que ele está. Resumindo, tem um slide aqui enorme, uma imagem aqui enorme, classes
e ordens. Então, se vocês forem aos pouquinhos, vocês vão conseguir entender. Então, temos as classes das unidades simples, as classes dos milhares, as classes dos milhões, as classes dos bilhões, e isso daqui continua, não acaba, não. Por enquanto, hoje nós vamos trabalhar até aqui. E aqui também tem as ordens. Primeira ordem, segunda ordem e assim por diante. E observem, unidade, dezena, centena. Nas próximas 3 casas, sempre vai ter unidade, dezena e centena. E embaixo vai vir o nome da classe, olha, centena de milhar, que é o nome da classe. Classe de milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centenas de milhão. E a mesma coisa com os bilhões, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrem-se, se inscreva, curte, comenta, manda para o amigo e assim por diante, tá? Eu amo dar essas aulas para vocês. Eu espero que vocês estejam aprendendo, tá? E é isso. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários e nos vemos nas próximas aulas. Beijo!